Então, pessoal, a primeira coisa que você precisa saber nas relações métricas da circunferência é identificar cada uma delas. Então, veja só. A primeira relação é a relação das cordas. Então, quando eu tenho lá duas cordas que se cruzam em um ponto interno à circunferência, ela vai formar 4 segmentos, certo? Então, dá uma olhada lá comigo. Ó, o segmento A, o segmento B, o segmento C e o segmento D. O que diz a primeira relação? Diz o seguinte, que as cordas, quando elas se cruzam em um ponto interno da circunferência, elas definem 4 segmentos. O produto dos segmentos formados em cada corda é igual. Então, olha só. O produto dos segmentos formados em cada corda é igual, certo? Agora, a segunda relação é a relação das secantes. Tá? Então, você tem lá dois segmentos secantes que se cruzam num ponto externo à circunferência. Eles vão formar 4 segmentos. Agora, aqui você precisa prestar atenção para não se confundir. Aqui eu tenho o segmento A. O segmento B é a secante inteira, tá? Eu não posso pegar o fora com dentro, o fora com dentro. Não. A relação é a seguinte: é o segmento de fora com a secante toda. E do outro lado, é o segmento de fora. Vamos usar uma outra letra aqui. Aliás, o segmento que está fora, né? Com a secante inteira. Tá? Então, o que você tem lá? Fora vezes o todo igual a fora vezes o todo. Certo? Por fim, você tem a relação da secante e da tangente. O que você vai ter? Você tem aqui uma tangente e uma secante. Se cruzam num ponto lá fora. Então, veja só. A tangente ao quadrado é igual ao segmento de fora vezes o total. Certo? Então, você tem aí as três relações. No exercício 1, nesse primeiro exemplo aqui, nós temos uma relação entre cordas. Então, na relação entre cordas, os pedaços formados em uma corda são iguais aos pedaços formados na outra corda. Então, 3 vezes x é 3x, 4 vezes 9 é 36. X igual a 36 dividido por 3. Então, meu x vai dar o quê? 12. Certo? Então, 3 e 12, 4 e 9. A partir da relação das secantes, eu preciso prestar um pouco mais de atenção. Mas eu vou voltar aqui fazendo ainda um exemplo, esse exemplo aqui de baixo, sobre relação das cordas, tá? Então, olha só. Os pedaços de uma corda, o produto dos pedaços é igual ao produto dos pedaços na outra corda. Então, 2x vezes x é 2x ao quadrado. 9 vezes 8 é 72. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, você tem x ao quadrado é igual a 72 por 2. X ao quadrado é igual a 36. Portanto, meu x vai ser 6. Certo? Ah, tem que tirar a raiz quadrada do 36. Tem o mais 6 e tem o menos 6. Tudo bem. Mas o 6 o 6 é o x. E o x, neste caso particular, ele é um segmento de reta, então não dá para ser. Tem um exercício no livro de vocês em que o x ele é um número negativo também, mas quando você substitui, a medida do lado fica positiva, então você pode usar. Então não é sempre que você vai condenar um número negativo, você tem que examinar cada situação, tá bom? Agora nós vamos fazer o terceiro caso, que é uma relação de tangente, de secantes. Mas antes disso, ó, repare, ó, se o x vale 6, então esse pedaço aqui vale 6, esse pedaço aqui vale 12, tá? Então, olha só. Este cara que está fora, x, vezes o total, x mais x, 2x. É igual a 12 vezes 4, que dá 48. Opa, olha ali o cálculo feito errado. Não é 48, não. É 4 que está fora, vezes o total, e o total é 16, certo? Então, tomem cuidado com isso. O professor fez propositalmente para você perceber que é um erro muito comum você pegar o de fora com o de dentro. Na verdade, não. É o de fora com o total. E 12 mais 4 é 16. Então, você tem lá
2x ao quadrado é igual a 64. Então, ó, x ao quadrado é igual a 64 por 2, certo? X ao quadrado é igual a 32. E quando você simplifica o x ao quadrado, o que você tem? Você tem lá 32 é igual a 2 vezes o 16. Então, o 2 fica dentro da raiz e o 16 sai na forma de 4. 4 raiz quadrada de 2. No caso da relação das tangentes, o que você tem? A tangente ao quadrado é igual ao que está fora vezes o total. Certo? Eu não vou fazer essa multiplicação toda, eu vou fazer a fatoração direto para ver quem sai da raiz quadrada. Ó, então 18 é 2 vezes 3 ao quadrado e 24 é 2 ao cubo vezes 3. Certo? Então vai ficar como? X igual. O 3 ao quadrado sai da raiz. Então o 3 está fora. 2 vezes 2 ao cubo é 2 à quarta. Então sai um 2 ao quadrado da raiz. 2 ao quadrado vezes 3. Quem que fica lá dentro, então? Fica só um 3. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. Então é 12 raiz quadrada de 3. Esse é o valor da minha tangente.